As melhores reações do GP do México de 2025. Cara, que corrida absurda. Que corrida absurda. Eu tô muito feliz que acertei a previsão maluca, alguma coisa tinha que acertar, já que não acertei em relação ao Verstappen. Inclusive, vocês estão falando, o Fred zicou o Verstappen ali. Como assim, ziquei? Agora eu zico todo mundo. Eu não posso errar uma previsão que eu zico todo mundo. Acertei 30 mil pole position do Verstappen e erro uma, eu tô zicando o Verstappen também. Calma lá. Tá ligado? De tudo isso, corridaça. O México, que tem um histórico de corridas terríveis, nos proporcionou com uma corrida belíssima, uma corrida maravilhosa que a gente teve agora no México. Foi uma corrida muito boa, a melhor corrida que a gente já teve no GP do México, porque é uma pista que geralmente é muito chata, é uma pista que geralmente é muito ruim, só que fazendo jus a este final de campeonato, esta corrida tinha que ter sido boa. E ela foi muito boa e tornou o campeonato mais competitivo, apesar de algumas pessoas não acreditarem nisso. O campeonato, na verdade, ficou mais competitivo com o resultado do México do que antes. Então, vamos ver o que aconteceu na corrida e daí a gente entende isso melhor. Bora ver as melhores reações do GP do México. A largada já foi extremamente caótica. Daí começando aqui com um comentário do RK. Assim, 30 mil carros dividindo a primeira curva no México. Só que teve as Ferraris, né? O Hamilton e o Leclerc chegando ali, se aproximando pra tentar roubar a primeira posição. Daí o Norris, puta merda, pelo menos o Max lá atrás. Opa, galera, tudo bem com vocês? Cara, o Max largou muito bem e se enfiou no meio da briga lá. Foi um caos essa largada, inclusive, gerou essa cena aqui, como não grito Tassizinho mandou pra gente, Verstappen encontrando um atalho para o pódio, tá ligado? Esse aqui foi muito bom, porque o Max, ele simplesmente desistiu da curva. O Leclerc também desiste. Aqui não mostra, mas o Leclerc, ele desiste da curva, ele vai reto e passa o Norris, daí lá na frente ele dá espaço e deixa o Norris passar no final das contas. Mas, cara, que insano que foi isso daí. Essa largada foi tão caótica quanto a gente esperava uma largada no GP do México. Você teve carro indo pra fora, o Verstappen e o Leclerc principalmente, mas o Verstappen foi muito pra fora. O Verstappen não foi pouco, o Verstappen foi muito pra fora pra tentar voltar pra pista. Volta na quarta colocação. E durante esse tempo, durante a corrida ali, a gente também teve uma bandeira amarela, que não ficou muito claro, já que a direção de prova não mostrou pra gente o porquê. Mas a gente tem a imagem, como o KSC mostrou, nova modalidade olímpica, travessia de pista insalubre. Foi porque tinham marshals no meio da pista. Tinham marshals no meio da pista. Isso foi uma falha de segurança bizarra da Fórmula 1. Depois da largada, ficou todo mundo se perguntando qual era o motivo ali da bandeira amarela nas voltas iniciais, né? Nossa, mas o que aconteceu? Por que tá rolando isso? Por que tá tendo essa bandeira amarela? Alguém bateu, alguém rodou e não mostrava. Aí começaram a sair os prints nas redes sociais da onboard aí, se eu não me engano, do Lawson, mostrando que tinham marchas no meio da pista. Que, tipo, como teve esse caos todo na largada, deve ter tido alguma sujeira, e eles foram limpar só que no meio da corrida. Então, cara, se foi isso mesmo, vamos esperar um pronunciamento oficial pra ter certeza, mas se for isso mesmo, uma falha de segurança bizarra da Fórmula 1, uma falha de segurança insana da Fórmula 1, e eles não podem deixar isso acontecer, tipo, não que seja comum, eu não sei se foi erro também às vezes dos próprios marshals, eu não sei se foi erro da Fórmula 1, mas isso aqui foi insano, bizarro. Não pode acontecer uma parada dessas. Mas nesses caos das primeiras voltas, o Verstappen volta na quarta colocação, como eu falei, o Leclerc volta lá em primeiro, ele cede a posição pro Norris e o Hamilton se mantém na terceira colocação. Eventualmente, o Verstappen tenta fazer uma ultrapassagem para cima do Hamilton e os dois brigando ali, Verstappen e Hamilton disputando posição, a gente sabe que vai ser uma destruição completa e o Hamilton é jogado pra fora da pista, corta a curva, leva uma punição de 10 segundos e como o Moreira trouxe aqui, primeiro pódio em 2025 cancelado. Eu não sei se a TNT postou isso de verdade, mas seria muito o pódio que a TNT faria mesmo. Primeiro pódio em 2025 cancelado por conta de uma punição de 10 segundos. E vamos falar então sobre essa punição do Hamilton. Ele merecia uma punição sim, porque ele claramente cortou a curva, não tem discussão aqui. Mas 10 segundos foi bem bizarro. A justificativa é que ele cortou a curva e não fez o caminho correto. O bagulho é que assim, se você viu ali a corrida, se você viu o espaço por onde ele cortou, o caminho pra voltar pra pista era ridiculamente pequeno. Um carro não caberia naquilo. Era menor que um carro o caminho traçado lá pra quem cortasse aquela curva que ele tinha que fazer. Não tinha como ele fazer. E além de ser menor que um carro, ele tinha que fazer uma curva de 90 graus que era impossível dele fazer pelo tamanho do traçado. Era impossível que ele fizesse aquele caminho corretamente. Mas ele fez uma ultrapassagem e ganhou vantagem em cima dela. Porque ele não tirou o pé e não devolveu a posição, por outro motivo que a gente já vai ver, né? Ele não ter devolvido a posição. Mas ele ele merecia levar uma punição por conta disso. Mas 10 segundos eu achei ridículo. E isso tira
o pódio do Hamilton, como o Matheus Menei trouxe aqui. Os deuses do automobilismo não querem ver os fãs do Hamilton felizes. Realmente destruiu a corrida do Hamilton esses 10 segundos. Ele tava tranquilamente... Ele tava bem, ele estava com ritmo para tranquilamente terminar em terceiro lugar. Mas esses 10 segundos destroem 5 segundos, que eu acho que teria sido mais justo pela situação. Poderia devolver ele por uma posição mais atrás para brigar a posição com o Verstappen e com o Berman, de forma bizarra falar isso, mas colocaria ele mais atrás para brigar por posição com o Berman e com o Verstappen. Né, se a Fórmula 1 quer tanto essa questão da competitividade, se eles tivessem dado 5 segundos pelo tempo que o Hamilton abriu, ele voltaria logo atrás dos dois e daria uma briga interessante ali. Mas leve essa punição de 10 segundos eu achei muito forte. Eu não achei que o Verstappen estava errado também, o Verstappen não merecia punição nenhuma, ele não fez nada de errado, foi lance de corrida, o Verstappen corta a curva, merecia sim ser punido, mas 10 segundos eu achei bem forte. E ele acaba terminando em 8º lugar a corrida por conta disso. Mas quem não se importou nem um pouco com tudo isso foi o nosso mano Oliver Berman, como trouxe aqui o Mano Brando. Desastre atômico acontece na primeira volta não ali, né, mas nas primeiras voltas, Berman is for me. O Berman, que não é bobo nem nada, se aproveitou deste caos todo e ultrapassou o Verstappen. E não só ultrapassou o Verstappen, como se manteve lá na frente. Ele ficou bem na frente. Ele não foi um negócio de sorte ali, pegou posição, mas o Verstappen cansou. Não, ele abriu pro Verstappen. E ele não só abriu pro Verstappen. Cara, vários pilotos tentaram passar o Berman e não conseguiram. O Antonelli depois tentou e não conseguiu. O Russell depois tentou e não conseguiu. O Piastri tentou depois e não conseguiu. O Berman tava absurdo. Tem um comentário do Cage aqui. Dessa vez a gente não pode reclamar da câmera mostrando o Berman. Que corridaça do garoto. Foi uma corrida absurda. A melhor corrida do Berman até agora na Fórmula 1. Que ele ficou por muito tempo na posição de pódio. Ele termina em 4º lugar, como a gente tá vendo aqui. Mas ele ficou no pódio por muito tempo. É que a Haas fez uma estratégia de 2 paradas e a Red Bull fez uma estratégia de só uma parada com o Verstappen. E o Verstappen daí na pista, segurou, né? Tava muito bem. A gente já vai falar também um pouquinho mais do Verstappen daqui a pouco. Conseguiu se manter na pista e não deu chance pro Berman alcançar, mas ainda assim terminar em 4º lugar. Foi insana a corrida. E tem um comentário que eu vou trazer. Eu não concordo 100%, mas ele me fez dar uma risada. Eu realmente ri vendo ele, então eu acho justo trazer. O Josão Colorado Mercedista aqui, você já provou, você não é superestimado. Isso se dá ao fato da minha opinião, de eu ter dado a minha opinião de que eu acho o Oliver Berman superestimado. Inclusive, logo depois de eu falar isso, o cara teve as 2 melhores corridas da vida dele, é inacreditável. Mas o Berman fez 2 grandes provas. Nos Estados Unidos ele foi muito bem, e agora, obviamente, no México ele foi absurdo. Já faz algumas corridas que ele tá indo muito bem, mas as 2 corridas dele, tanto nos Estados Unidos quanto no México, foram insanas. E, de verdade, merecia ter um pódio. Merecia ter terminado no pódio, mas a Red Bull foi inteligente. Passou ele, o Verstappen passa ele na estratégia, não na pista, porque na pista ninguém tava conseguindo passar. Mas na estratégia passam ele, iguala o melhor resultado da história da Haas na Fórmula 1, que é um P4. Que o último piloto a conseguir tinha sido Romain Grosjean. Agora, um outro novato que teve uma grande corrida de destaque, tá aqui, ó. Espero estar apontando pro jeito certo. Vai estar mais ou menos por aqui, ó. Acho que eu tô apontando pro lugar certo. Em P10, aqui. Deve estar aqui. Eu acho que eu chutei certo. Gabriel Pontoleto ataca mais uma vez. Depois de uma classificação ruim que ele teve, ele vai lá e faz uma grande prova. E como a gente tem o comentário do Renato 55, né, bem pé no chão, a galera acha que o pódio do Gabriel Interlagos é inevitável, que a corrida dele, eu acho que é a única explicação plausível. Ele vai terminar no pódio, foi uma grande corrida, então ele estará no pódio Interlagos. Mas bem na corrida antes de Interlagos, ele volta a fazer uma grande prova, depois se classifica mal, e eu falo no vídeo de classificação que ele não estava mal no final de semana. A classificação foi um erro que ele cometeu no Q3 que colocou ele numa situação complicada na corrida, né? Ele comete um erro no Q3 e por isso fica nessa situação, mas ele não estava mal no final de semana. Ele estava apresentando que tinha ritmo para resultados melhores, para se classificar melhor, mas comete um erro no setor 3 da sua última volta e cai no Q1. E na corrida, ele faz uma grande corrida de recuperação. Ele também fez uma estratégia de uma única parada, assim como o Hadjar, que termina em 13º, mas durante boa parte da corrida foi o rival do Gabriel por essa 10ª colocação. Os dois estavam no meio do bolo dos pilotos que fizeram 2 paradas, então assim, todo mundo fez 2 paradas, os dois ganharam um monte de posição, e eles foram sendo ultrapassados por todo mundo, foram perdendo as posições, mas eles estavam fiéis ali na estratégia dele, o pessoal foi parando de novo, eles ganharam posições, e quando eles eventualmente pararam, fizeram a parada deles, os dois voltaram com pneus próximos, o Hadjar para 1, 2 voltas antes do Gabriel, mas os pneus eram iguais, então não foi por uma vantagem de pneu, o Gabriel na pista, na marra, no braço, ultrapassa o Isack Hadjar, e como o Pedros B. Matoso disse,
Bortoleto mostrou pro Hadjar porque ele foi vice da F2. Existe um motivo pra um ter sido campeão e o outro ter sido vice, né? Cara, não, mas falando sério, tem um outro comentário um pouco mais respeitoso em relação ao nosso mano Hadjar. O Kaique MF trouxe Hadjar e Bortoleto, o Prost versus Senna em carros debilitados. Foi uma grande disputa dos dois, uma grande corrida dos dois pra 10ª colocação, mas eventualmente o Gabriel passa e abre, ele dispara em relação ao Hadjar e consegue se manter tranquilamente na 10ª colocação. Uma grande corrida do Gabriel antes da gente ir pra Interlagos. Vai ter uma semaninha de descanso e depois Interlagos, mas a gente termina a última corrida antes de Interlagos com o Gabriel fazendo uma grande prova e enchendo nosso coração de esperança de que talvez, o pódio talvez seja sonho demais, mas que talvez ele possa fazer uma grande corrida se ele pontuar em Interlagos e feriado nacional. Agora, enquanto esse caos rolava, né, da parte aqui de baixo do pelotão pra trás, a gente teve uma resenha acontecendo entre essas posições aqui, o 7º, o 6º e o 5º colocado, Russell, Antonelli e o Piastri, porque boa parte da corrida não foi nessa situação que vocês estão vendo. Foi com o Antonelli e o Russell na frente do Piastri tentando passar o Bergman e não conseguindo, e o Piastri logo atrás. O Wesley Ferreira trouxe um comentário aqui, né? Antonelli realizando uma defesa monstra, mas a Mercedes demorou uma eternidade para dar posição pro Russell. Porque o Antonelli chega a ficar bem, ele passa o Russell na pista, ele fica na frente do George, e ele tenta por um bom tempo alcançar o Bergman, mas ele não consegue. E nisso dele não conseguindo alcançar o Bergman, o Russell tava logo atrás dele, e o Piastri ia se aproximando, E daí o Russell começou a soltar uns rádiozinhos. Ô Mercedes, vocês podiam meio que deixar eu passar, né? Eu podia tentar passar. E daí, cara, foi muito engraçado a novela. Porque, tipo assim, primeiro o Russell chega e fala, vocês podiam deixar eu passar o Antonelli, né? Eu acho que eu tô mais rápido. E daí o engenheiro só responde, vocês estão livres pra brigar, irmão. Tá tranquilo? Vocês estão livres pra disputar a posição na pista. Aí, né, foi uma lapada seca já direto. Aí passa um tempo, o engenheiro do Russell entra no rádio e fala, seguinte, Russell, dá uma segurada aí nos freios, né? Que estão aquecendo demais os seus freios. E o Russell fala, se vocês me deixarem passar o Antonelli, não vai ter esse problema. Eu só quero passar o Antonelli. E o engenheiro responde, e eu só quero que você traga os freios pra casa. Aí, eventualmente, o Russell entra mais uma vez no rádio e reclama e fala, ô galera, seguinte, o Antonelli não tá chegando no Bergman, me deixa passar, eu devolvo a posição se eu não conseguir passar depois, só me deixa passar. E daí, eventualmente, a Mercedes entra no rádio e fala, Antonelli, deixa o bendito do Russell passar. E a gente tem um dos melhores rádios. Além do podcast do Russell, a gente tem um dos melhores rádios, que é o Russell entrando, como o Icaro Punch trouxe aqui, né? O podcast do Russell. Ah, great! Cara, ele dá um sentimento de alegria tão genuíno naquele rádio. Mas é uma alegria tão verdadeira naquele rádio do Russell, que ele solta quando finalmente deixam ele passar o Antonelli, que foi muito engraçado. Na live do Que Pode Esse, inclusive se você não tá inscrito no Que Pode Esse, vai lá, a gente faz live acompanhando todas as corridas. Na live do Que Pode Esse, cara, foi insano, que todo mundo começou a rir, velho, porque foi tipo, cara, foi um alívio genuíno do Russell, ele soltou um rádio tipo, ah, great, sabe, tipo, realmente feliz, mas ele também não conseguiu passar a máquina que estava Oliver Bergman nessa corrida. E isso abriu as portas para um homem que temos que dar a César o que é de César. Critiquei ontem, mas fez uma grande corrida. Oscar Piastri, como o Caio trouxe aqui, o George Russell, Antonelli e o Piastri. Cara, o Piastri foi uma sombra das Mercedes a corrida inteira. O Piastri fez uma boa prova. Apesar de no começo ter demorado muito para conseguir passar o Tsunoda, ele fez uma boa prova. E assim, ele foi uma sombra das Mercedes a corrida inteira. Mas ele foi a sombra das Mercedes a corrida inteira. Até que por conta de uma boa estratégia da Mercedes e por um pit stop mal feito uma boa estratégia da McLaren e um pit stop mal feito da Mercedes, o Piastri passa o Antonelli nos boxes e depois eventualmente consegue passar o George Russell. Ele fez uma boa corrida, né? Ele consegue se recuperar, vai para quinto lugar e a vantagem pro Norris não fica tão grande, né? Com a vitória do Norris, ele faz 25 pontos, o Piastri terminando em quinto lugar consegue 10 pontinhos, e isso faz com que o Piastri esteja nesse momento um pontinho atrás do Lando Norris. Essa é uma pista que historicamente ele já não vai bem, apesar de ele ter sido desastroso, né, o que não é justificativa para a classificação desastrosa dele. Ele tenta se recuperar na corrida, consegue terminar na quinta colocação e diminui o estrago. Ainda se ferra um pouco, perde a liderança do Mundial pro Lando Norris, mas a situação fica, vamos dizer, de igual para igual. Se ele terminar na frente do Norris na próxima corrida, ele consegue recuperar a vantagem e volta para a liderança do campeonato. Então, boa recuperação do Piastri, apesar de um final de semana ainda assim, que dá para considerar desastroso. Alguém que teve de fato um final de semana desastroso foi
o Fernando Alonso e as Aston Martins, né? As Aston Martins esqueceram de ir pro México. E eu não sei a veracidade disso. Eu quero esperar pra ver, tipo, um pronunciamento oficial. Mas segundo a Aston Martin F1 News, como trouxe aqui o Mario, o Alonso abandonou a corrida porque quis. O Alonso foi um dos 4 que abandonaram a corrida, o outro já foi uma grande resenha, a gente fala dele. Mas, assim, a corrida do Alonso já tava uma desgraça, já tava ruim. A Aston Martin já tava uma merda no final de semana. Aí eles vão lá, param nos boxes e o pit stop é ruim. O Fernando Alonso falou, quer saber, chega. Ele vai nos boxes, para o carro, sem avisar ninguém e decide abandonar. Ele decidiu que ia abandonar, segundo Aston Martin F1 News. Não sei a velocidade ainda da informação, vamos esperar. Mas eu gosto de acreditar nisso porque seria muito engraçado. Agora, como eu falei, o final da corrida, o Verstappen fez uma estratégia de uma única parada, com os pneus macios, né, sendo o segundo jogo, ele larga de médio e faz o macio, o Leclerc faz o contrário, ele larga de macio e faz médio. E no final da corrida, o Verstappen estava muito mais rápido que o Leclerc. Ele estava tirando muito tempo do Leclerc. E como o Ratch trouxe aqui, esse final foi assim, visão do Leclerc. Cara, a cada volta, o Verstappen tava tirando 8 décimos, 1 segundo, 9 décimos. Ele tava muito mais rápido que o Leclerc. Ele estava chegando, até que teve um Virtual Safety Car na bendita da última volta com o Verstappen colado no Leclerc. E daí o Will Fall trouxe aqui, reação do VSC. Cara, que final anticlimático, mano. Que final anticlimático, cara. O Verstappen, ele tava tirando muito tempo. Se ele passasse esse Leclerc, ia botar mais lenha na fogueira do campeonato. Mas, cara, que desgraça, velho. Esse VSC veio no final. E por que esse VSC veio? Você me pergunta, o VSC que destruiu a corrida, que fez o Verstappen que tava fazendo uma corridaça, tava chegando no Leclerc, a gente tem uma briga dos dois pela P2 no finalzinho da corrida, e veio esse bendito safety car, virtual safety car no finalzinho. Por que ele veio? Né? Vamos perguntar pro Carlos Sainz, por que veio o Virtual Safety Car? Pra isso a gente precisa entender tudo o que aconteceu de desgraça, não só Carlos Sainz, mas com as Williams nessa corrida. Como o Miguel Luiz trouxe aqui, chegue, receba todas as punições, abandone e broche a última volta simplesmente Carlos Sainz. O Carlos Sainz, ele gabaritou o livro de punições da FIA, né? Tudo que podia ser levado de punição, ele foi lá e levou nessa corrida, fez questão de gabaritar. E vamos ser justos, porque não necessariamente foi culpa dele, o carro da Williams estava uma merda, o Albon também reclamou a corrida inteira, apesar de ter terminado em 12º, tendo largado lá de trás. Ele ainda assim, cara, aparecia o radiozinho do Albon na tela, era asterisco do começo ao fim. Era 15 xingamentos, 20 palavrões. O Albon ficou puto nessa corrida, e com razão, porque os carros das Williams estavam com problema. Esqueceram de colocar a rebimboca da parafuseta no carro. Sério, acho que a Williams só faltou desmoronar. Só faltou colapsar sozinha ali no meio da pista. Eu acho que foi a única coisa que faltou pra Williams esse final de semana. Porque os dois pilotos reclamaram demais. E o Sainz teve todos os problemas possíveis. Inclusive, o cara tava com vontade de passar do limite de velocidade no pit lane, né? Levou um drive-thru. Eu só não falo que faz muito tempo que a gente não vê um drive-thru, porque o Russell levou em Mônaco por cortar a chicane, né? A novela chicane. Mas o cara levou um drive-thru, velho. Você tem que se esforçar muito pra levar um drive-thru na Fórmula 1 atual. Agora, a verdade, que ninguém quer dizer, é que os carros da Williams estavam ruins por culpa do Sainz. O próprio Sainz sabotou os carros das Williams, mas por que ele faria isso? Porque, como o Douglas trouxe pra gente, Leclerc deve muito ao Sr. Carlos Sainz ali. O homem ajudou o Leclerc, porque esse Virtual Safety Car que ele causa no final, que ele morre o carro da Williams e deixa parado lá do lado da pista e causa o Virtual Safety Car por conta disso, até esqueci de comentar de tanto despejo de raiva que eu tava dando por conta da Williams. O Carlos Sainz, ele causa o Virtual Safety Car e salva o Leclerc, que ia ser ultrapassado pelo Verstappen. Salva a P2 do Leclerc, o Virtual Safety Car do Carlos Sainz. O homem tá tentando cavar a vaga de volta na Ferrari, ajudando o Leclerc das maneiras que podem. A dupla mais amiga do grid ali, você achava que era Carlos e Lando, muito pelo contrário, é Leclerc e Sainz, aí o Sainz ajudando seu amigo mais uma vez. E por conta do Verstappen não conseguir ultrapassar o Leclerc, a gente teve muitos comentários como esse daqui, da Maria C. Santos, falando o sonho do Penta acabou. E eu discordo, na verdade, porque essa corrida foi positiva pro Max. Ele terminar em terceiro lugar, com o Lando Norris vencendo e o Piastri em quinto, pensando em pontos, foi positivo pro Max. Porque o campeonato fica da seguinte maneira. O Norris tem 357 pontos e o Piastri 356. Os dois ainda estão empatados ali, temos uma disputa, perfeito. O Max está com 321. O que significa que o Verstappen entrou nesse final de semana com 40 pontos de diferença para o líder do campeonato, Oscar Piastri, e sai dele
com 36 pontos de diferença pro líder Lando Norris. Então, pensando que ele se classificou mal na 5ª colocação, ele sai do final de semana diminuindo a vantagem pro líder do campeonato. Mesmo com o Lando Norris vencendo e ele só terminando em P3 e não conseguindo uma P2 por conta do que aconteceu. Então, pensando em contenção de danos, foi uma boa corrida pro Max. E o sonho do Penta tá mais do que vivo. Faltam 4 corridas e 2 sprints. E Interlagos é uma pista que o Verstappen ama também. Se chover em Interlagos, essa vitória já é do Max. E ainda tem uma sprint que a gente sabe que ele é o rei das sprints, né? Então, cara, o sonho do Penta não acabou, Maria. Ainda está muito vivo o sonho do Penta, mas o Norris parece que acordou pro campeonato. E como a gente tem o comentário aqui do Arthur Furtado, como havia dito ontem, vai ser grande o chororô que corrida do Lando botou 30 segundos Leclerc e Verstappen. Que dia. O Arthur, que é membro aqui, né, o chefe da Lando Norris Brasil, o cara maior torcedor landista que nós temos aqui no clube. E realmente uma corrida insana. O Lando Norris acorda pro campeonato. E sim, eu uso muito aquele argumento que a gente não pode usar aquela análise de o piloto é tão bom quanto sua última corrida, né? Eu sou um dos maiores críticos desse tipo de argumento. Mas nesta corrida, o Lando Norris foi espetacular. Se ele manter a forma, se ele conseguir mostrar que isto é o Lando Norris, esse é o Lando Norris que a gente viu aqui. A gente não viu uma corrida tão boa dessa do Lando desde Singapura no ano passado. Faz mais de um ano que a gente viu uma corrida tão dominante do Lando quanto foi essa, pelo menos de memória, que eu me lembro, posso estar enganado. Mas que eu me lembro é Singapura ano passado. Foi uma corrida dominante do Norris. Dominante. Não deu chance pra ninguém. E merecido. Ele vence essa, assume a ponta do campeonato mundial, bota fogo nesse campeonato. E bota ali, né, o respeito na mesa e fala, Verstappen, não é o Piastri que você tem que se preocupar, sou eu. Eu vou chegar pra disputar com você. Cara, eu tô bem ansioso pra esse GP do Brasil. O Piastri, apesar da péssima classificação, acordou, foi muito bem. México também é uma pista que ele não tem bons resultados, vamos ver no Brasil. Eu tô bem ansioso, a gente pode ter uma disputa bem intensa entre esses 3 pilotos lá em Interlagos, e eu não podia estar mais ansioso por poder ver isso ao vivo como eu vou ver lá, cara. Eu tô bem ansioso pra Interlagos. O Lando acordou no campeonato, o Piastri mostrou uma reação na corrida, e o Verstappen é o Verstappen, você nunca pode descontar ele. Mas aí tá as melhores reações do GP do México de 2025. Eu quero saber a sua opinião, como sempre, não esquece de deixar lá nos comentários o que você achou da corrida, o que você não achou também. Escreve nos comentários a sua opinião, que eu sempre quero saber o que você tem a dizer. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. E também você pode ajudar o clube se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro. É uma forma simbólica, totalmente opcional, é só uma maneira de você demonstrar esse apoio pro clube. Você não é obrigado a fazer isso, mas se fizer, ajuda muito aqui o clube a poder continuar produzindo todos esses vídeos e tem um benefício para quem é membro, que é os comentários têm prioridade para aparecer nos vídeos. Lembrando também, se você quiser produtos tematizados de Fórmula 1, copos, camisetas, você pode conseguir isso na loja oficial do clube, FG Clube, o link tá no comentário fixado, como sempre, então não deixa de conferir lá. Cupom de frete grátis, Clube da F1, então não deixa de conferir lá. No mais, eu quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.